Bom dia a todas e todos. Nós começamos agora o nosso segundo colóquio Socioanálise, Genealogia e Direitos. O primeiro aconteceu no ano passado e agora, neste ano, a gente continua com o mesmo trabalho do projeto Origens e Horizontes e do projeto de pesquisa documental, que a gente mantém junto, associado a Origens e Horizontes. E o colóquio vem como aquele elemento no final do ciclo de um ano, para a gente discutir os resultados, mas também para a gente trazer convidados. Esses convidados que vão propiciar uma reflexão sobre o nosso trabalho, o trabalho da universidade, o trabalho dos leigos nas suas comunidades, né, de origem, e para que a gente possa também pensar como a genealogia e os direitos condicionam o acesso que a gente tem ou a qualidade da vida que a gente tem no exercício desses direitos. Eu sou a professora Fernanda Alcântara, estou falando aqui do campus de Governador Valadares, da UFJF, estarei participando dessa mesa e também coordenando os trabalhos. Vou chamar para participar com a gente a nossa colega Rosana Alvarenga, que participou do primeiro evento, foi quando a gente se conheceu, né? E hoje é voluntária no projeto Origens e Horizontes. Rosana, por gentileza, abra a sua câmera. Bom dia. Bom dia. Eu vou colocar a sua apresentação, Rosana. Eu não sei se ela... Você confirma para mim, por favor, se aparece para você? Aparece. Sim. Para os demais também, vocês conseguem acompanhar bem? A questão do layout aqui e do acompanhamento do apresentador é importante nesse momento. Se vocês não estiverem conseguindo visualizar, por gentileza, nos avise. Bom, o projeto do colóquio, então, é essa conversa, esse encontro entre academia e leigos, né? Rosana é historiadora e é genealogista também. A nossa ideia é sempre que o projeto esteja junto com a comunidade e não só feito para a comunidade. Então, o projeto Origens e Horizontes, ele não busca fazer genealogia por alguém. É mostrar como a genealogia impacta na sua vida, sobre a sua compreensão a respeito da sua trajetória familiar. Isso a gente não faz pelo outro, né? É importante que a cada documento que as pessoas encontrem, a cada nova informação, elas produzam essa socioanálise muito conectada com as teorias sociológicas, né? A sociologia das ausências e das emergências do Boaventura, a sociologia do saber-poder do Foucault, o próprio Pierre Bourdieu, quando vai falar para a gente sobre capital cultural formal, sobre violência simbólica, né? Então, que a gente esteja preparado para nós mesmos produzirmos, aos poucos, no tempo que a gente tem disponível, essa compreensão da trajetória familiar. E tudo que a gente vai falar aqui nesses 3 dias do colóquio, né? Colóquio é um encontro um pouquinho mais encurtado, tem a ver com isso, com ferramentas, formas, às vezes até justificativa, né, Rosana, de como proceder, de como facilitar esse trabalho. Não existe o genealogista para a gente aqui, só o profissional. Nós todos podemos ser genealogistas, né? E o que a gente tenta mostrar com o colóquio é que é fundamental esse autoconhecimento e esse conhecimento da trajetória familiar. No nosso caso, especificamente, eu e o professor Mário, que coordenamos o projeto, a gente traz para o direito. Então, o projeto Origens e Horizontes tenta mostrar para as pessoas como, por falta desse capital cultural formal, que a genealogia é sempre vista como uma coisa de elite, ou às vezes uma coisa romantizada, né? Em que a gente tem a genealogia como um hobby apenas, um enaltecimento da família. A genealogia não é isso. A genealogia é a descoberta dos seus vínculos, e não apenas os biológicos, mas também os socioafetivos, né? Se a gente for pegar a família expandida brasileira, esses vínculos socioafetivos vão aparecer de diversas formas, e como esses vínculos condicionaram a sua existência e também o seu acesso a determinados direitos. Mas não só como eles, mas como o seu conhecimento a respeito desses vínculos, né? De onde vem sua família, qual era a condição, a classe da sua família, o estamento, como foi essa trajetória, que tipo de violência sofreram. Nós vamos começar com a apresentação da Rosana. Então, ela escolheu
um recorte específico para a gente falar nessa mesa sobre mulheres e genealogia, né? Isso. Não por acaso estamos nós duas aqui. Esse tema é muito amplo, a gente podia tanto falar sobre a nossa vivência como genealogista, que eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso, sobre os achados de mulheres, né? E aqui a Rosana traz um estudo de caso, como também sobre como as mulheres são tratadas pela história, né? E como é que os documentos demonstram isso. Então, o nosso convite hoje é para a gente refletir um pouco sobre isso, colocando as mulheres nesse foco, né? Como recorte. E enquanto a gente estiver falando, pensem vocês em que medida o que a gente está falando faz sentido para entender a sua própria trajetória familiar, as mulheres que estiveram presentes na sua trajetória familiar. Rosana, com você a palavra, fique à vontade. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos e a todas. É um prazer abrir o colóquio, né? Na primeira fala ser a minha. E eu trouxe para vocês a Ana Cabral. Eu conheço ela como Ana Cabral de Câmara, tá certo? Mas ela é Ana Cabral Borba Câmara. Vocês vão ver que é uma história interessante dessa mulher. Eu não vou adiantar o assunto. Pode passar o outro slide, por favor. Então, como é que é a minha relação, como é que eu descobri essa Ana Cabral de Câmara? Através desses livros do padre Pedro Vidigal, que na época que escreveu ele era padre, tá certo? Ele escreveu muitos livros, e ele escreveu esse aí sobre os antepassados, é o volume 2. O volume 1, ele trata da minha gente, depois ele passa para esse aí, da localidade. Ele fala de Calambau primeiro, né, que é Presidente Bernardes, depois ele vem discorrer sobre seus antepassados. A vantagem de ser um padre dentro dos arquivos é enorme. Então, ele fez trabalhos fantásticos, levantando dados, e esse livro são 3 volumes. Esse antepassado são 3 volumes. E essa Ana Cabral de Câmara é um ponto focal desse trabalho, né, do padre Pedro Vidigal. E, por acaso, quando eu comecei na genealogia, eu comecei com esse livro porque minha avó paterna é citada no livro, a Maria das Dores Pires Lage. Então, foi daí que veio meu interesse por genealogia, para começar a saber de onde tinha vindo, quem eram as mulheres que estavam na minha vida, né? E tudo isso. Pode passar. Então, aí eu descobri que minha avó também, como eu também, descendo dessa Sinhana do Calambau, né? Que ela era conhecida como Sinhana do Calambau. Alguns... na internet a gente acha muita coisa, então existe um trabalho na internet falando que ela morreu com 120 anos, mas não morreu, tá certo? Se alguém for procurar na internet sobre ela, ela morreu com 50 e poucos anos. Pode passar, Fernanda. Então, qual que é o foco para mim? Qual que é o poder que essa mulher teve? Ela foi a primeira mulher no Brasil e em Portugal que exerceu o direito de padroado. Está citado ali, está citado aqui. E o que é isso? Então, se a gente voltar um pouco para estudar a relação da igreja, né, com o poder, a questão do padroado funcionava assim. O Papa, na época dos grandes descobrimentos, deu o poder aos reis de Portugal deles cobrarem o dízimo, né, fazerem a movimentação da igreja, determinarem quem eram os párocos que iam para aquele lugar, no intuito de angariar fiéis, vamos dizer assim, propagar a fé. Tá certo? Isso era um mecanismo jurídico que foi criado para os reis poderem fazer isso. Só que, num determinado momento, o rei podia delegar esse direito. Então, o que é o direito de padroado? Para a gente entender a importância que essa mulher teve. Pode passar, Fernanda? A Isabelle, né, que está passando para a gente. Então, assim, é um negócio muito interessante, porque essa Ana, o que ela fez? Ela casou-se em 1728, aos 15 anos, e construiu a primeira capela, né, de Santo Antônio, que é essa imagem aí abaixo, já é a segunda capela. Eu vou ler aqui para vocês, como está no livro, aqui, ó, do Calambau.
que fala do Calambau. Logo após a fundação do Arraial, foi batizado pelos brancos, ficou conhecido como Santo Antônio do Calambau, conforme desejo da sua madrinha, Ana Cabral de Câmara, heptavó do padre, né? A quem, na década de 1750, o primeiro bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, conferiu o direito de padroado sobre a igreja local. Ele coloca assim, vale dizer, diploma de padroeira. Foi ela quem, no ano de 1733, construiu a primeira capela que obteve concessão de pia batismal por ato episcopal de 1755. E também construiu a primeira igreja em 1773 e 1774 foi benzida, na verdade, benzida em 1775. E ela mandou vir, pode passar. E ela mandou vir de Portugal as imagens, certo? Isso está essa informação aí, ó, que o Cônigo Trindade coloca, é mais ou menos o que eu li, né? Tá certo? E a imagem veio de Portugal em 1733. Em 1733, ela tinha 20 e poucos anos, que ela é de 1717, 18, acho. Tá certo? Então, assim, quem era essa mulher? O que ela fez? Como ela... hoje eu trago perguntas, tá certo? Eu não vou... eu quero deixar indagações para a gente pensar quem foi essa mulher e o que ela fez. Ok? Pode passar. Para a gente associar a Ana Cabral de Câmara, ela é filha de João Cardoso Gago da Câmara e Maria Velho Cabral. Quem estuda a genealogia mineira vai reconhecer os nomes, tá certo? Ela é neta materna de Domingos Velho Cabral e Ana Borba Gato, bisneta de Lucas Borba Gato e Maria Pires. E essa Maria Pires aí traz com ela os Alvarengas, os Monteiro, né? Toda uma linhagem. Ela é trineta de Belchior de Borba Gato e Ana Rodrigues Arzão, que é quarta neta de Cornélia Arzão e Elvira Rodrigues. Né? Se a gente pensar na genealogia mineira, né? Nos descobrimentos, nos bandeirantes, todas essas pessoas estão ligadas a essas famílias. Tá certo? Pode passar. Então, a Ana casou-se aos 15 anos. Tá certo? Ela foi a segunda esposa do capitão Antônio Álvares Ferreira, que era natural de Portugal, filho de Jacinto e Luísa Fernandes. Ele já tinha 40 anos quando ele se casou, porque ele já era viúvo. Segundo o padre Pedro Vidigal, eu não consigo chamar de Pedro Vidigal apenas, ela foi uma colaboradora incansável e silenciosa de todos os trabalhos do seu marido. Foi uma mãe exemplar. Quando o casamento dela foi em 1726. Tá certo? Então, quando ela se casou, aí o marido morreu em 1740, a abertura do inventário dele, que está lá no projeto Compartilhar, que eu posso passar os dados depois, foi em 1750. Aí, o Antônio, o marido, ele pede no testamento, ele declara que ele é responsável e administrador da capela do Santo Antônio, né? E pede que essa administração seja transferida para a esposa. Então, foi daí que ela recebeu o direito de padroado, que foi em 1750, foi após a morte do marido. Ok? E ele era muito rico, muito rico. Se a gente vê, analisar o inventário, ele tinha muitos, muitos recursos. Só que quando a Ana morre, eu acho que ela ajudou muita gente, porque ela já não morre com tanta riqueza. Tá certo? Ela morreu em 1767 e você lendo a documentação dela, você vê que ficou pouco recurso para ela, poucos bens. Pode passar. Então, ela nasceu no Calambau, né? Os filhos dela, que é hoje presidente Bernardes, Maria da Anunciação, que ficou errado aí, é Carmelita, o Simão, a Ana Florência da Purificação, Luísa, o frade João, Antônio, Joaquim, que foi sacerdote, e José Álvares Ferreira Cabral. Essa mulher, a Ana Cabral,
ela é ancestral de 1 zilhão de pessoas. A gente, né, é 7ª avó do padre, minha 10ª avó, e ela é avó também de muita gente famosa, né, do Chico Buarque, né, do Cesário Alvim, que também é parente do Chico Buarque. Então, muitas pessoas estudam ela, não por ela, mas pelos filhos e netos famosos que ela teve, né? E eu acho que, como eu falei, eu trago a informação mais para a gente criar perguntas. Eu acho que seria uma boa pessoa para a gente trabalhar num outro nível, né, para discutir outros assuntos em torno dela, né? Ainda mais que a gente tem os 2 inventários, tanto dele quanto dela, para a gente fazer a trajetória. E alguns colegas já trabalharam com ela. Pode passar. Né? Então, alguns colegas, pode passar mais um, que trabalharam com ela, foi, vendo a minha aqui, que aí tá pequena. A Débora, né, que trabalhou com alianças familiares, que trabalhou aqui no Guarapiranga, tem informação sobre a família dela, da Ana Cabral, e traz um recorte muito interessante da gente ler, das comparações das riquezas, né, e quais as relações familiares, e também o Matheus, que vai falar com a gente hoje à tarde ou amanhã, não sei ao certo, que ele fala desse espaço, né, agrícola nas redes da elite, que é muito interessante também, que trata das relações familiares, como eram as construções dos laços afetivos, né? Laços afetivos, entre aspas, né? Da construção da rede familiar propriamente dita. Pode passar? Tem mais um. Esse é o outro livro que tem aqui. Ainda existe à venda, tá certo? Lá no próprio Calambau. E existe também um movimento lá em Calambau, que é Presidente Bernardes, para retornar o toponímio original. Fiquei sabendo recentemente, né, que eles estão lá numa discussão sobre isso. E era isso que eu queria colocar para a gente poder discutir, né? Por que ninguém mais fala dela? Porque se ela é uma mulher que exerceu o direito de padroado, que ela podia mandar na igreja, ela podia recolher os recursos da igreja para construir coisas, por que é tão pouco divulgada? Por que as pessoas não falam dela? Então, a minha ideia hoje era trazer a Ana Cabral de Câmara para a gente poder pensar nela de uma outra forma, tá certo? E quem sabe algumas das minhas colegas do projeto se interesse por ela, né? Para a gente poder analisar todos os seus filhos, né? Os que tornaram, porque se tornaram padre, as relações, como o Matheus e a Débora já discutiram, é bastante interessante. Aqui tem, esse é o inventário do marido, do Antônio Álvares Ferreira, está disponível no Lampé, mas já estão transcritos lá no projeto Compartilhar, e dela também, Ana Cabral de Câmara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu trouxe para discutir com vocês. Eu acho que era isso. E eu agradeço e estou disponível para novas perguntas. Porque eu só trouxe pergunta, não trouxe resposta nenhuma, né? Bom, obrigada, Rosana. Eu acho que esse momento de encontro, né, essas trocas que a gente está propondo fazer no colóquio, elas mostram como fazer, mostram também o meio que a gente utiliza, mostram a importância. Então, tem vários recortes possíveis, né? Essa gama de pesquisadores que tem todos os tipos de formação possíveis. Eu acho que historiador é o mais recorrente, né? Sociólogo, mas agora a gente tem também psicólogos, né? Estudando genealogia e psicologia, que é interessante para caramba, é uma abordagem muito diferente, assim, inusitada, né? Como é que a sua trajetória familiar ela condiciona o seu estar no mundo, né? A sua existência, não do ponto de vista sociológico, nem histórico, mas psicológico. As minhas questões que eu gostaria de colocar nessa mesa, assim, tem muito a ver como a mulher aparece para a gente. E eu acho que o exemplo que você trouxe da Ana, né, é um exemplo interessante, porque a Ana, ela tinha condições, que eram condições estruturais, para ser achada, né?
Então, ela tem Exato. um inventário, por mais que a gente veja, assim, famílias, inclusive, mais pobres, né, são obrigadas a fazer o inventário, é o Estado que abriu o inventário. Isso para o estudante de direito, eu costumo dizer que é uma aula de história do direito, porque nada, em nenhum livro você vai achar ou aprender melhor sobre o instituto jurídico do ponto de vista histórico do que nos documentos históricos e fazendo a sua própria genealogia, ainda mais de história do Brasil, né? Você vai pegar, inclusive, o processo, como é que ele era montado, como é que o inventário demonstra isso, como é que a gente tinha o Estado movimentando a máquina, não aguardando que os indivíduos chegassem, né? Então, de diversas maneiras, a gente consegue aprender o direito ali, entender como o direito funcionava naquele período. Do ponto de vista sociológico, a gente consegue entender que a Ana só é Ana não Travou. vai influenciar, mas ela teve condições históricas para ser uma pessoa que vai receber o Instituto do Padroado, né? Ela tem uma rede política, o que o Bourdieu vai chamar de capital político, social, né? Ela vai exercer isso, ela vai ter condições de entender o seu papel ali, suas possibilidades, né? Na relação com a igreja. Então, a genealogia mostra para a gente como essas mulheres são oprimidas ou oportunizadas por meio da sua classe, do seu estamento, da sua condição material, mas também da instrução que recebiam. Então, como é que os nichos vão se abrindo ou se fechando em razão dessa contingência também, né? Então, de um lado a gente tem a estrutura, do outro lado a contingência, e nesse diálogo a sua história vai sendo tecendo, assim como a história de todos os outros. Você citou aí o Cesário Alvim e o Chico Buarque. Em que medida o fato dos seus ancestrais terem uma determinada condição estrutural vai impactar nesse capital cultural formal que pessoas como o Chico Buarque dispõem? E aí nós não estamos falando de uma pessoa que vai ao longo da sua vida adquirindo esse capital cultural formal. Não, eu estudei com sobrinhas do Chico, por exemplo, uma família com elevado capital cultural formal, mas isso não nasce do nada, né? São essas condições estruturais, essa rede de direitos que às vezes não são acessados e de conhecimento que não é acessado, que oportuniza isso. Então, na minha fala, eu queria chamar a atenção para isso, né? Porque nem todas são Anas. Exato. Né? A maioria das mulheres, elas sequer aparecem em registros. Então, ela é Borba Gato, ela tem um sobrenome de família que, ainda que ela tivesse se casado com uma pessoa no extrato social menor do que ela, né? Numa qualificação do estamento menor do que ela apareceria, ela não abriria mão do nome, né? As mulheres, ao contrário, de um modo geral, são totalmente submetidas nos documentos. A coisa mais difícil do mundo é a gente conseguir lastrear a existência de uma mulher. E por quê? Por essas mesmas condições estruturais. Então, a mulher era tratada como o que o Boaventura vai chamar, né, da linha abissal, que a gente cruza e não consegue efetivar, é esse não gente, o não existente, né? A mulher é uma coisa, ela é tratada, no sentido em que é tratada, né? É tratada como uma coisa que vai ser dada a alguém. Ela existe para alguém. E isso vai aparecer em todos os registros históricos com os quais a gente trabalha. Rosana citou aqui registros do século XVIII, XIX, né? E a gente vem andando nesse registro ou voltando nesse registro em função do documento disponível, que é o que a gente vai trabalhar na mesa 2 hoje, porque não adianta a gente falar assim, bom, como é que é feita a pesquisa e tal, se a gente não ensina para as pessoas como elas vão efetivar essa pesquisa. Achar uma mulher é difícil, quando eu digo isso, é achar por alguém experiente, porque qualquer elemento nós vamos ter dificuldade de encontrá-lo mesmo em genealogia, vai depender do capital cultural formal dessa família.
2 pais, em tese, pode ter mais, socioafetivo, né, biológico, registral. Depois você vai ter 4 avós, né, 8 bisavós, e assim por diante. Você vai perceber que o lado materno, o lado paterno, tem mais dados disponíveis exatamente por conta desse capital cultural formal, a valorização desses documentos. E também por conta da condição material de mantê-los. Se a gente for olhar hoje, uma coisa simples, como uma carteirinha de vacinação, né, um documento de identificação, que é algo que faz parte desse Estado racionalizado, né, dessa dominação legal à la Weber, a gente ainda vai ter pessoas com dificuldade de manter esses documentos. Ou uma carteira de vacinação, né? Nós mesmos. Perdi. Não, tem que digitalizar, tem que tornar hoje tudo aplicativo. Agora, você imagina isso num período como o século XVIII, século XIX, né? Em que essas pessoas precisavam ter espaço, condições adequadas de guarda, em casas que em nada se parecem com as casas que nós temos hoje, que não tinham mobílias, né? Mobília era uma coisa extremamente rara. A Rosana vai poder falar um pouco mais para vocês sobre isso, mas nos inventários constava quantidade de pratos, a quantidade de vasilhame, a quantidade de livros, 4, 3 livros, eram tão importantes que apareciam no inventário. Então, tudo isso para demonstrar para a gente, todos esses elementos, como diria a Martineau, para demonstrar para a gente como a mulher é tratada nessas sociedades. Vamos lá, então, vou citar alguns exemplos. Eu disse que a gente pode usar a teoria da linha abissal, do Boaventura, para conseguir entender como essas mulheres eram representadas e se elas existiam, né? As mulheres não tinham nomes, esse é um primeiro elemento. E elas não tinham nomes porque elas seriam nomeadas pela família do marido, na maioria das vezes. Então, essas mulheres aparecem como Maria, Antônia, Joaquina, né, na maior parte dos documentos. Isso representa uma relação de poder. Quando eu falo que a mulher é tratada como coisa, como não gente, né, existem vários elementos que vão demonstrar isso, comprovar isso. Vamos pegar de novo o inventário. Como é que essa mulher aparece no inventário? Se ela aí a gente vai pensar nos papéis sociais. Se ela é solteira, vai aparecer a idade dela, na maioria, né, eu estou aqui generalizando, vai aparecer a idade e vai aparecer a condição civil, porque interessa ao Estado casar essa mulher. Se essa mulher é casada, quem responde por ela é o marido no inventário. Então, vocês vão olhar as assinaturas do inventário, só famílias mais abastadas que irão chamar as mulheres a assinar também os inventários. Então, a mulher não aparece. Quem vai aparecer é o, entre aspas, cabeça de família, com esse nome no inventário, inclusive. Além disso, essa mulher, ela não vai aparecer em função de um aspecto, por exemplo, educacional. Se a gente pega um outro documento importante, que são os mapeamentos, né, os censos, as listas nominativas, essa mulher vai aparecer na família, se ela não está casada, ela vai aparecer a idade, se ela é solteira e qual é a profissão. E aí, no mesmo núcleo familiar, um homem com aproximadamente a mesma idade não se dá conta sobre se ele é casado ou solteiro, seu estado civil. Eu estou citando aqui meninas de 10 anos, tá, gente? Meninos de 10, 11 anos. Mas vai aparecer lá que ele é estudante, por exemplo, ou uma atividade laborativa que ele exerce, né? Um sapateiro, fogueteiro, serralheiro, lavrador, né? Todas essas ocupações possíveis. Então, em todos esses elementos, nós temos indícios claros de como essa mulher é tratada como objeto e como esses documentos demonstram isso claramente, né? Além disso, a gente tem, por fim, um último, que são os alistamentos eleitorais,
que vão mostrar a ausência de possibilidade de usufruição da cidadania por parte da mulher. Essa mulher nunca vai aparecer como votante ou como candidata, né? Ela vai aparecer nesse período. Quando aparece, por isso que ele é um documento muito ruim para a gente identificar mulheres. Nos casos em que aparece, é só quando não se tem o nome do pai, porque senão ele vai ser citado, ainda que morto, ou quando ele está morto, e aí reconhece a filiação pela mãe, né, morto há muito tempo, ou a mãe é uma figura reconhecida na região. Tudo isso para a gente refletir um pouco sobre como a gente representa hoje as mulheres. Porque a história, ela serve para a gente, como diria o Foucault, não como elemento do passado, mas para a gente entender a nossa realidade hoje. Em que medida essas relações e o nosso não entendimento dessas relações de poder, nosso não conhecimento, faz com que a gente utilize frases como eu não sou feminista, eu sou contra o feminismo, não existe esse negócio de misoginia, né? Ou levando, inclusive, para outro lado, né? Uma outra questão. Não existe racismo, racismo é uma coisa inventada. Quando a gente vai olhar, por exemplo, como os negros são documentados na nossa história. Isso diz muito sobre nós mesmos, como vai dizer Martineau, e menos sobre o que a realidade é. Muito sobre nós, porque diz o que nós não conhecemos da realidade. Nós não conhecemos nem a nossa própria história, né? Nós romantizamos a nossa história, assim como nós romantizamos a própria ideia de família, né? Nós vamos falar das mulheres, por exemplo, como, talvez ingenuamente, talvez perversamente, como mulheres que foram pegas no laço. Conta-se que a minha bisavó foi pega no laço. O que isso significa? É um sequestro, né? É o estupro, é a referência imediata a essa violência passada por tantas mulheres, que acometem a tantas mulheres. Então, conhecer mais sobre as mulheres da sua família, da sua trajetória familiar, contribui para você conhecer mais sobre você hoje, sobre como determinados estigmas, preconceitos interessam a sua família, são importantes, né? São caros, e você percebe nas falas, mas você não consegue identificar a origem daquilo. Conhecer a história, a trajetória dessas mulheres dentro desse núcleo familiar faz com que você entenda por que determinadas famílias são mais progressistas, outras são mais conservadoras. E aí queria chamar a atenção para o fato de que, sim, a gente tem na história mulheres que romperam com esse aspecto da dominação, mas não romperam com a dominação. Elas não se deixavam submeter ou lutavam contra esse submetimento, e aí vários casos, né, possíveis, me lembrei aqui agora da Chica da Silva, mas isso apenas confirma a regra geral, são mulheres que ocasionalmente têm uma postura diferente ou fazem uso de um sistema estabelecido na condição de dominador, né? E não como submetida. Mas isso não desfaz, ou isso não cancela, né? Não elimina todo o modelo de submetimento, todas as condições estruturais que nós conseguimos observar de forma muito clara nesses documentos. Eu me recordo aqui, vou encerrar minha fala com essa citação, eu até usei no artigo que está para sair, um registro de um livro paroquial em que o padre, ao perguntar para a mulher a respeito da filiação do seu filho, notem que o tempo todo as mulheres serão tratadas com desconfiança nos registros paroquiais, né, quando elas não apresentam a paternidade do filho. E a paternidade vinculada sempre ao casamento. Um caso ou outro só que não vai aparecer, né? Essas mulheres, elas não podiam dizer qual era a filiação. Não está muito distante de hoje, quando a gente pensa nas mulheres que sofrem violência, que são ameaçadas para que abortem, para que não tenham filho, né?
E aí elas não levam a registro o nome do filho, por medo, por ameaça, enfim, por proteção. Mas a gente entende que elas são obrigadas, o Estado, né? Que elas são obrigadas a dizer o nome do pai da criança, porque esse é um direito da criança. Ocorre que nesse registro do século XVIII, foi o único registro, não sei se Rosana já se deparou com outros, um registro em que a mulher conta e o padre transcreve esse relato que o pai da criança é fulano. E fulano havia ameaçado batê-la com pau se ela contasse que ele era o pai. Isso porque o padre insistiu que ela dissesse, né, quem era. Nos casos em que a mulher não fala, se sente coagida porque não é casada, os registros aparecem ou colocam a criança como filho natural. E aí ocorre uma desqualificação, né, da criança e da mulher como tendo tido um filho na ausência de um casamento. Esse resquício desse tratamento que vincula filiação a casamento e que vincula a ideia de filiação como responsabilidade da mulher, que nós vemos até hoje, nós percebemos isso nas nossas falas, muitas vezes preconceituosas, que a gente não se dá conta quando a gente fala mãe solteira. Não, é mãe solo, é uma criação solo. Por quê? Porque a filiação não depende do casamento ou do estado civil, de um modo geral, de uma pessoa, né? É apenas um ato de preconceito. É isso que eu queria falar, chamar a atenção, ao mesmo tempo lembrar que, como a Rosana falou, a genealogia, ela só acontece se ela for colaborativa e horizontalizada. Nós não conseguimos fazer genealogia sozinhos. Então, é porque a Rosana trabalha com um determinado personagem que lhe interessa, e geralmente esse interesse é afetivo, né? A gente chega nas árvores genealógicas porque interessa a gente entender mais um determinado aspecto, se você não é genealogista profissional. Nós vimos no primeiro encontro, né, que existe a genealogia profissional, mas é a partir dessa formação de redes, como a que a gente tenta fazer aqui no Colóquio, né, com essa troca de experiências, como esse momento de encontro, que a gente constrói um entendimento sobre a história local, a história regional, a partir dessas fontes, que não são fontes da história oficial, que às vezes são esquecidas, né, porque não são grandes personagens, são pessoas comuns, como eu, como vocês, né, que deixam, que perdem a sua história e que depois a gente não sabe recontá-la. A gente não sabe explicar qual é a nossa própria origem, porque nós não temos na nossa família, ou às vezes não sabemos que temos, personagens que tiveram participação na história, né, que foram reconhecidos, e esses indícios vão se perdendo. Então, eu convido a vocês a começarem a fazer a árvore genealógica de vocês para colaborarem com essa rede formada, né? Para que esses achados, que às vezes não faz o menor sentido para você, mas você acha algo que é importante, uma peça nesse quebra-cabeça enorme, que vai favorecer outro pesquisador. E o projeto Origens e Horizontes, ele funciona dessa forma. Ele tenta reunir esse material, principalmente onde a gente acha que é mais difícil, que é no momento da leitura dos documentos históricos. Então, a gente transcreve documentos históricos para que eles se tornem acessíveis para as pessoas que estão pesquisando. E é nessa possibilidade de ser lido no português de hoje, compreendido, fácil de buscar, é muito mais fácil você dar um Ctrl+L ou um Ctrl+F hoje no programa em PDF, né? Do que você ficar folheando um livro antigo, inclusive com esses livros não, como Rosana citou, né? O padre que escreve um livro sobre genealogia, ele está com todos os registros ali. Ele consegue o acesso fácil, né? E nós temos vários casos em Minas. Mas a gente não tem acesso a esses registros de forma tão simples. A gente tem vários registros possíveis de serem acessados gratuitamente, sob requisição, às vezes demora, né? Aumenta-se a demanda, esse tempo vai ficando dilatado, mas a genealogia é uma construção ao longo do tempo que requer um esforço contínuo, ainda que seja a cada férias, como eu faço, por exemplo, né? Só nas férias que eu pego
todas as minhas árvores genealógicas e dos meus bisavós, eu trabalho assim, é o meu método, cada um tem um, e vou ali olhando cada um deles para verificar onde eu consigo avançar. Mas a genealogia vai fazer sentido para vocês, cada um de acordo com o que vocês encontram e com as possibilidades de tempo, né, de recursos disponíveis também. Rosana, você volta para cá para a gente continuar essa conversa? E eu queria saber se a gente tem perguntas, comentários, se alguém que está nos assistindo gostaria de fazer alguma intervenção, nós estamos à disposição. Eu gostaria de complementar a sua fala, quando você falou sobre as condições estruturais das mulheres e tal. Eu descobri recentemente uma antepassada, por colaboração de uma pessoa, né? Eu tinha um elo perdido na minha árvore, que eu não sabia quem eram os pais, e eu descobri que essa mulher, que é mãe dessa pessoa que eu procurava, ela se chama, foi através desse livrinho aqui da Dona Nilza, ó, que lindo. Oh, vamos virar para cá. Tá vendo aqui? Donas Mineiras, fala só de mulheres. Ela coloca, a partir desse livro e de um inventário, que alguém compartilhou comigo. E essa mulher foco aqui, ela chamava-se, vamos pegar o nome dela aqui, é Bernarda Constância Cândida de Oliveira. É o mesmo caso, é uma família muito rica, que são os Catapreta, tá certo? Ela descende de Joaquim José de Oliveira, pai do Joaquim Catapreta, que ficou Catapreta no final. Essa mulher nunca se casou, ela teve 4 filhos. Um filho ela deu em adoção. Quem registrou o filho foi o irmão, o Joaquim José de Oliveira Catapreta, tá certo? Ela é madrinha no batismo desse filho. Ela teve mais 3 filhos e ela reconhece, no testamento, ela reconhece todos os filhos como sendo filhos dela. Foi aí que eu consegui descobrir que ela é avó do meu bisavô, tá certo? Então, assim, olha a condição que ela teve de se manter, de ter todos os filhos, não se casar, ter viajado para Portugal, porque esse livro aqui da Nisa, ele coloca que ela obteve licença da coroa para viajar em 1804, para ficar em Portugal na casa de uma tia, tá certo? Então, é a condição que ela tinha, né, Fernanda? Dentro do que você falou, é uma condição estrutural, social, que ela tinha, que permitiu ela fazer isso. Mas são poucas. E a respeito do documento que você achou, nunca achei nenhum registro falando sobre a pessoa declarando quem é o pai, da maneira que você achou. Nunca vi. Não, e esse registro me chama muita atenção porque vem falando quem é o pai e fala da ameaça sofrida, né? Interessante. Bom, vou te dar pauladas, bem descrito, né? Vou te dar pauladas se você falar que sou eu. Não muito distante do que a gente vive ainda hoje na sociedade brasileira, né? Muito interessante essa questão da filiação não vinculada ao casamento e do reconhecimento. Você me fez lembrar, já que a gente não tem perguntas por enquanto, dos casos em que a gente só descobre a filiação pelo testamento. Hoje é pouco comum o testamento, né? Mas na maioria dos inventários que a gente procura, né, a gente tem alguma referência a testamentos. Quando tem os filhos, que são os filhos fora do casamento, eles vão ser reconhecidos aí. Era a forma aceitável, né? Mas eles não eram reconhecidos para partilharem dos mesmos bens dos filhos do casamento. Não é disso que se trata, né? É uma porção da herança disponível. Então, assim, vai ser deixado algum bem, vai ser deixado algum patrimônio, e esse reconhecimento aparece. Então, ele tem muito mais finalidade histórica do que para o direito, né? Tem umas questões interessantíssimas, assim, como é que a gente vai... O direito é limitado em função desses estigmas, né? E materializado ali. Então, uma mulher que vai reconhecer no inventário, vai aparecer um testamento dela reconhecendo os filhos, Isso. Porque ela não pôde reconhecer, por exemplo, em vida. Então, aquele documento vai ser aberto posteriormente, em que ela consegue um mecanismo de fuga desse estereótipo, né, dessa situação de condição social, quer dizer, dessa imposição social,
e vai reconhecer os filhos para que eles usufruam da sua herança. É muito diferente da gente falar que essas pessoas estão sendo equanimemente tratadas, né? Não, não estão. É só um instrumento que vai ter a sua validade pós-morte, né? É um instrumento muito específico. Eu lembro de um caso, Rosana, recente, que eu estava olhando o inventário, e é até de uma quinta avó minha, e aí ela reconhece no testamento um filho fora do casamento de um neto dela. Então, ela reconhece como tendo sido criada, como tendo sido criado no núcleo familiar e apontando, esse é filho do meu neto. Eu quero que ele suba na herança, né? Que ele possa fazer a colação e que ele possa participar da herança. Mas a gente sabe que nem assim ele participaria em termos de igualdade, porque, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai, de novo, pegar uma parte da herança atribuída a ele, direcionada para ele, porque aquela pessoa reconhece, porque o direito não reconhecia, né? O direito só vai reconhecer esse vínculo de filiação muito recentemente, na década de 70, com a Constituição de 88, é que a gente para de receber aquelas menções horríveis que vinham em letras garrafais vermelhas nas certidões de nascimento de filho adulterino, esporíneo, o quê? Incestuoso, né? Pavoroso. E nós não estamos falando de uma coisa que tá tão distante assim. E os filhos de escravos, Rosana? As mulheres escravas que tinham filhos com os seus donos também aparecem nos inventários e nos testamentos, né? Aliás, nos testamentos, né? Em que ele vai dizer, olha, tem uma família, o homem relatando, eu tenho uma família que é essa. Fiquei viúvo e agora reconheço que tenho com a escrava tal tantos filhos. E aí vai aparecer lá nominalmente. Vamos chamar a atenção aqui para uma coisa, que é também o fato de que no testamento ele pede perdão por ter filhos fora do casamento. É uma regra, né? Você tem que pedir perdão pelo pecado de ter sido... Você quer comentar isso? Olha, é terrível isso, mas é isso mesmo. Eu já vi muitos inventários dessa forma, mas eu vi também inventários e testamentos em que ele reconhece os filhos estando casado. Né? Ele estando casado, ele reconhece os filhos que teve com as fulanas, mas ver a mulher reconhecer os filhos em testamento é mais difícil. E eu fico pensando assim, o que essa mulher, porque ela não registrou nenhum filho, no caso da Bernarda, o que ela sofreu, a imposição da família, que era muito rica, né, para não declarar os filhos, de ter dado os filhos todos, e só poder fazer isso no testamento final. Porque, por exemplo, a questão, eu não vi o testamento todo, eu vi um resumo, eu não sei, eu não vi o inventário dela, né? A minha colega me mandou um resumo, onde ela reconhece, ela fala porque por condições da vida ela sucumbiu e teve 4 filhos. Se fosse um só, eu até entendia, né? Mas 4 filhos. E esse meu ancestral passa a usar o sobrenome Catapreta, que não era dela, era do irmão, que o irmão adotou por conta da mina, né? Que o irmão era proprietário da mina. E eu só descobri isso quando ele passa numa lista. Olha que interessante. O compartilhamento, como é bacana para a gente. Eu faço parte de um grupo da turma que fez exame de DNA aqui em Minas, né? Na região de Santa Maria, Santa Bárbara, Itabira. E lá todo mundo se chama de primo. E alguém postou uma lista de votantes de 1800, sei lá, 1896, me parece, em que consta o meu ancestral, José Bento, né, José Bento Soares Bretas, como filho de José Correia Catapreta. Eu falei, gente, quem que é esse Catapreta que eu nunca ouvi falar? Então, a possibilidade que ela me deu, enquanto declarou os filhos, ela compartilhou comigo. Né? Então, assim,
a gente vê essas coisas, por isso que é importante que eu falo. E outra coisa que eu propunha aqui aos estudantes aqui, dos meus colegas, quando eu fiz a graduação, era que cada um tivesse seu caderno de memórias. Né? Eu queria fazer o trote com os meninos com os cadernos de memória, quando eu estava estudando, mas no segundo ano eu fui para Évora fazer um curso, então eu não consegui aplicar isso com o pessoal da graduação. Né? Você sabe, por exemplo, eu tenho uma colega professora aqui que ela tem um diário da avó dela. A avó dela ainda é viva e ela tem um diário. Então, esse exercício do escrever, né, seus sentimentos, suas sensações, seus familiares, seus amigos, como você disse, para não se perder no tempo, que quem vai contar a sua história? Então, a gente tem a oportunidade de contar a nossa própria história. Né? Então, esse é um exercício que eu também proponho para todo mundo que está assistindo. Né? Faça seu caderno de memórias. Parece uma coisa piega de adolescente fazer um caderno de diário? Não. Escreve lá o que você sabe, pergunta para os seus pais. Né? Fala, olha, pai, né? De onde o senhor veio? Quem é você? Né? Meu pai aprendeu a dirigir, por exemplo, com 12 anos de idade e foi dirigindo um Jeep para Belo Horizonte com 12 anos de idade. Né? Minha bisavó veio de Portugal, 40 dias no navio. Então, essas coisas todas ficam dentro da gente marcadas. Então, por isso que é importante a gente escrever. Mas aí as mulheres, elas não tinham suas memórias contadas porque ninguém se interessava. Exatamente. E elas não eram letradas. Uma das coisas, né, mais raras é ter as mulheres letradas também, porque não existia essa noção de ensino público, não existia disponibilidade. Então, algumas mulheres tinham acesso ao letramento, né? A gente observa muito isso, a gente leva um susto quando a gente vê as mulheres assinando, né, nos documentos. Aí você fala assim, olha, ela sabia assinar o nome, ela declarava que tinha algum grau de conhecimento, né, da língua culta, enfim. Isso vai aparecer. Você está falando sobre os nomes, Rosana, como não tem nenhuma questão, né? O próprio fato da mulher não ter direito ao nome é uma questão emblemática, né? Terrível. Ela não ter direito a ter os filhos, isso que você conta, e ter que justificar, né? Não sei o termo que você usou aí, mas ter que dizer qual a relação entre uma coisa e outra. É o Estado que incorpora um determinado tipo de divisão, essa da mulher como mercadoria no mercado matrimonial, essa mulher que vai ser passada, né? Eu brinco com os meus alunos que essa entrega da coisa, como se entrega uma bicicleta num casamento, né? O pai entregando a coisa para o marido, né? O passar a propriedade. Isso mostra como a gente enxerga a mulher na sociedade brasileira e no direito brasileiro. Então, a gente ainda hoje continua fazendo esse mesmo exercício com relação às mulheres. Então, quem vai herdar, que é uma coisa importante que as pessoas que estão começando genealogia talvez não saibam, a mulher não tendo nome, ela tinha um nome paralelo. Então, os homens da família recebiam um determinado sobrenome. A Rosana está citando os Cata Preta, né? E as mulheres da família não recebiam, geralmente, com exceção de algumas famílias, né, que eram muito ricas e que não abriam mão do sobrenome, né? As mulheres recebiam outro sobrenome. Então, a gente vai pegar um sobrenome específico, Barbosa Castro. E aí, qual vai ser o nome que as mulheres vão receber? Vai ser de Jesus. Quase todas as mulheres têm o de Jesus na família, né? Até a minha bisavó tinha, né, o de Jesus, a avó Luzia. Por que isso? Porque nem o direito ao nome de família as mulheres tinham. Então, elas vão ser do terço, da anunciação, do rosário. Você lembra de mais alguma aí? Dos prazeres, da purificação. Da purificação, né? Tem uma que é muito recorrente numa família que eu estou estudando agora, de Jequeri, e aí uma pessoa me disse que tinha a ver com... que é um veio que eu estou estudando que é de Puri, sabe? Tem uma ancestral que ela descende dos Puris. E aí
entrou um sobrenome. Esse sobrenome diz muito sobre como é que essa mulher está se relacionando nessa árvore genealógica. Então, ela é uma forasteira dentro dessa árvore genealógica, né? A origem dela é Puri. Isso vai dizer para a gente como é que a gente, que é o uso da encarnação, como é que a gente consegue mapear estamentos na sua árvore genealógica. E como é que a gente consegue observar relações de poder, né? A mulher não passa o nome. Até hoje, não é a linha matriarcal que prevalece, é sempre a patriarcal. O nosso nome é sempre um nome menor, mesmo no direito de hoje. A gente está falando de 2022. Então, o meu nome, Cupertino Alcântara, o Cupertino é da minha mãe, o Alcântara é do meu pai. Agora, o Cupertino da minha mãe é do meu avô. Porque a minha avó, o Lima dela já sumiu, né? Então, as mulheres são assassinadas nos registros o tempo todo. Por isso a gente nunca consegue o laço. Sem contar... Pode falar, Rosana. Eu citava uma outra. É isso mesmo, porque quando a gente trabalha com genealogia, a gente tem que tentar trabalhar com o nome de solteira, para poder seguir uma linha, porque se você for pelo nome de casada, você não acha nada. E a outra coisa é que os historiadores romantizam, falam que as mulheres têm nome de devoção, é nome religioso. Não é religioso, né? Elas são excluídas da família, né? Se pensar do jeito que você colocou, isso é uma exclusão. Ela nem ao nome ela tem direito. Aí é de Jesus, né? De São José, de não sei o quê, e por aí afora vai, né? Ela perde o direito, né? Aí muitos historiadores falam que isso é um nome de devoção. É lindo, é nome de devoção. Falam que era muito religioso. Foi ótimo você ter citado isso, porque não tem menor cabimento. Olha, é uma forma da gente negar a condição submetida da mulher nessa sociedade, né? E a mulher cabia, o espaço público que a mulher podia ocupar é o religioso. Então, assim, não vai receber um nome paralelo que seja um nome de origem, né? Igual acontece com os negros, que eles vão ser de Moçambique, de África, de Angola, né? Antes da República. Eles vão estar ali com o nome de origem, os negros ou os indígenas, Puri, né? Você consegue identificar a origem neles. As mulheres, nem isso elas têm direito, né? E aí, eu estou vendo aqui Flávia Carvalho fez um comentário, Isabelle também. Eu queria só aproveitar e falar isso, reafirmar isso. Uma outra forma de matar a história das mulheres é o que Rosana citou agora. Na genealogia, sempre existe essa orientação, vai pelo nome de solteira, ou seja, nenhum. É Maria. Vai ter Maria, 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 e era muito comum a pessoa morrer e o seu próximo irmão receber o seu nome, né? Então, você vai ter numa família 3 Marias Betânia, por exemplo. Aí você fala, nossa, não, um morreu, deu de novo aquele nome, né? Essa questão é importante porque se vocês pegarem as bisavós de vocês, no meu caso, né, eu nasci em 1980, as minhas bisavós tiveram 3, 4 nomes. Elas não declaravam, elas não tinham documento. Então, ela vai aparecer com o nome de solteira, porque ela não tinha esse sobrenome do pai. Mas quando for lembrar do pai dela, Manuel Lima, então vai ser Lima lá. Então, aparece como Lima. É automático, gente. Não tinha naquele. Vocês vão pegar registros de pessoas que é só José, seu bisavô José. Porque pressupunha-se que o sobrenome dele ia ser o sobrenome do pai. Agora, as mulheres, vejam bem, elas nascem. Aí você pressupõe o nome da família paterna, ainda por cima. Depois elas se casam. Aí muda-se o nome. Dependendo da era que você for pegar, século XX, por exemplo, as mulheres vão ter 3, 4 nomes, incluindo por causa do divórcio. Onde estão essas mulheres? Olha a dificuldade, como é muito mais difícil identificar a história das mulheres, né? Porque você vai ter 3, 4 personagens, aí você vai ter que mirar em 4 elementos diferentes para identificar. Eu estou vendo aqui o comentário da Flávia, vou passar para a Rosana poder comentar.
Flávia disse o seguinte, Flávia Carvalho, é nossa colega aqui da UFJF. Fernanda, essa semana eu conversei com meu companheiro sobre isso, não conseguimos dar prosseguimento aos nomes maternos, muito complexo. E há casos, professora Rosana, que as mulheres só receberam nomes dos pais. Você tem alguma dica aí para a Flávia sobre os nomes maternos, Rosana? Porque esses a gente tem que insistir mais, viu, Flávia? Tem que ser encontrado. A história faz com que seja difícil ser encontrado. Eu tenho uma dica. Muito, vamos dizer assim, a gente gostaria de ir pela mulher, mas quando você não acha a mulher pelo materno, vai pelos irmãos. Porque o nome dos irmãos tem o nome dos pais correto. Então, você segue o caminho pelos irmãos. Em vez de você andar numa linha assim, você horizontaliza e vai. Essa pessoa tem vários irmãos, que os nomes são diferentes, porque a gente vê registros, que nem a Fernanda falou, que a família tem 15 sobrenomes, cada um está com um sobrenome diferente, né? É o famoso de devoção para as mulheres, o do padrinho para o fulano, né? E tal. Então, o que eu faço sempre é tentar mapear os irmãos dessa pessoa que eu estou buscando. Se ela tem irmãos, e sigo pelos irmãos, para ficar mais fácil de tentar identificar, porque é como eu trabalho. Né? Eu faço o geográfico primeiro, a localização geográfica para reduzir a área de busca e abro a família inteira. Procuro todas as pessoas com o mesmo sobrenome, por exemplo, se eu estou lendo um livro, foi assim que eu consegui, por exemplo, o registro da minha avó aí qualquer, lá em Portugal. O meu primo foi fazer um pós-doutorado e ele achou o avô dele. O avô dele é irmão da minha bisavó. Aí ele me mandou o link do livro. Eu li o livro inteiro. Anotei todo mundo que estava no livro. Tá certo? E uma história interessante de uma outra mulher para contar. Nesse livro, apareceu lá a minha bisavó, os irmãos que vieram para o Brasil, e aí apareceu uma tal de Constância. Não sei o que é Constância. Procurei casamento, não achei nada. Morreu. Morreu, ficou para trás, morreu, né? Porque isso foi em 1893, 94. E aí, por essas contas da gente fazer teste de DNA, eu fiz um teste de DNA, né? Esse meu primo me deu os dados dele lá de Portugal que ele achou, do avô dele e tal. E eu coloquei a Constância na minha árvore, porque eu sabia quem eram os pais, era irmão da minha bisavó, botei. Olha, em menos de um mês, depois desse compartilhamento, eu recebi uma mensagem de um rapaz da França. Oi, Rosana, eu sou Julien. Eu sou bisneto da Constância. Eu quase caí da cadeira, porque eu achei que a Constância não sabia nada dela. E aí você vai construir uma história da Constância. A Constância ficou em Portugal com 16 anos. Eles moravam num lugar muito pequeno, então tinham alguns familiares. Ela era costureira. E ela ficou porque ela era costureira e ficou tomando conta da casa. A casa ainda existe, é um casebre, e ela andava de um lugar para outro com a máquina de costura nas costas. É um monte, lá em Parada do Monte, bem lá em Monção, ela andava com a máquina de costura nas costas. Uma história linda dela. E eu já fui lá no lugar onde ela viveu, para conhecer que era uma mulher de mistério na minha vida, que eu não sabia. Tem que Só o compartilhamento permite isso, né? E o fato de você horizontalizar, você começar a olhar todos os irmãos e irmãs, ajuda nisso, porque é aí que você produz dados para o seu colega, que você lembra, né? Exato. Por isso que na genealogia a gente chama todo mundo de primo, gente. Isso. É assim, vira e mexe, eu recebo um e-mail e falo assim, prima, e tal, né? Todo mundo é primo, é uma tentativa de mostrar também como é que a gente vai caminhando, em algum momento a gente se encontrou, né? Em vários momentos na história do meu pai e da minha mãe, ocorreram casamentos entre a família do meu avô paterno e do meu pai distantes, não tinha nada, eles nunca se conheceram, vão se conhecer num determinado lugar e tal, mas os antenatos deles já se relacionavam, né? E a gente nem sabia, né? E a gente nem sabia, não tinha... E aí uma questão interessante também para... É um conselho, né? Eu acho que é super barato hoje fazer o exame de DNA. A Rosana citou, eu também já fiz. Além de ser uma coisa legal, porque você acaba ampliando o número de pessoas e abrindo o seu leque, falando, bom, eu tenho que pesquisar por aqui também, porque chama atenção, como é que essa pessoa é meu primo, minha prima, quarta geração, quinta geração, né? O exame de DNA é barato, então, assim,
ele vai te trazer coisas sobre região, sobre origem, até a concentração, a presença de determinado DNA que você é compatível com ele em determinada área geográfica, né? É muito interessante. E a outra que Rosana citou, eu acho que é o Family Search, não é, Rosana? Sim. Você jogou no Family Search e aí a pessoa entra em contato. Não foi. Eu tenho, não foi pelo Family Search, não. Eu tenho árvore no MyHeritage. Ah, tá. Então, mas aí é pago, Não, tem, mas ele é até 200 pessoas na sua árvore, é de graça, você pode colocar. Depois ele dá um... no meu caso, eu já tenho 4.000 e pouco, não tem jeito, tem que pagar. E aí foi pelo MyHeritage, que aí eu consegui achar. Essa questão do DNA popularizou muito, antigamente era muito caro, né? Então, assim, é muito bacana. É muito bacana. Eu trabalho como consultora de história num laboratório brasileiro de DNA, mas eu já fiz de vários laboratórios, tá certo? A questão é como compartilha seu DNA. Eu falo para todo mundo, faz uma árvore básica. Você tem que ter. Como é que você vai saber qual é a relação que você tem com aquele parente que apareceu lá, se você não sabe quem é você? Então, seus pais, seus avós, bisavós têm que fazer, né? Para poder conseguir compartilhar as informações. E aí, o busca parentes é sensacional. A grande dica que eu dou, se alguém já fez o teste de DNA, é baixar os dados brutos e compartilhar em outras bases, porque, né, dependendo do laboratório, fica muito restrito. E aí você joga em outras bases, você abre para o mundo afora, né? Então, assim, eu compartilho com um site de Portugal que todo dia me manda, olha, achei um parente para você. E tal. Melhora também o compartilhamento e aumentar a sua rede, né? Quem gosta de rede social vai ter um hobby perfeito, porque é muito devida, né? Mas isso também fica lá, o seu dado fica e outras pessoas vão fazendo exame de DNA e aí começam a te achar pelo exame. Ele entrou depois, mas o seu dado está disponível. É uma das formas da gente achar as mulheres, né? Isso. É contar a história das mulheres pelo DNA. E aí, gente, vamos chamar a atenção para um ponto aqui. Vocês, às vezes, estão lá, fulano é meu parente, eu não sei como, a árvore genealógica dele não bate com a minha. Você está pesquisando pela origem biológica. Tem histórias na sua família que você não tem a menor ideia do que acontecer. Você acha que você descende de tal lugar, mas você acha, porque você está confundindo origem biológica com origem registral, né? Ou não foi contado que era socioafetiva também. Então, tomem cuidado com isso, porque a lógica da biológica é você descobrir a chamada verdade biológica, né? Que pode não ter nada a ver com a sua registral. Você tem que estar preparado para isso também, né? Então, eu vou contar dois casos. Entrou em contato comigo por conta do Family Search, né, do teste de DNA, entrou em contato comigo uma moça que tinha dado relação comigo como prima segunda. E aí eu falei assim, ô prima, bem-vinda à família, vamos achar. Ela não sabia quem era o pai dela, tá certo? E nós começamos a testar pessoas em torno, que a gente conseguiu mapear, e conseguimos localizar o pai dela. Tá certo? Ele sabia da existência dela, né? Você não vê ao caso. Mas a gente conseguiu chegar nele, entendeu? E ele reconheceu e tal, vão se encontrar, ela mora fora do país e tudo. Mas eu queria comentar uma coisa a respeito do teste de DNA. Eu li recentemente na BBC um pesquisador africano falando que como foram feitos os marcadores de DNA para comparação. Ele falou o seguinte, no continente africano, o que aconteceu? Os grandes laboratórios foram na África, coletaram o sangue das pessoas e não falaram nada para que era, e foram embora. Okay? Então, assim, 95% dos marcadores que a gente tem são da Europa. Tá? A África não tem nada. E ele é um pesquisador da área e agora ele está trabalhando para que sejam feitos novos marcadores na África, com consciência, com consentimento das pessoas, lógico, para poder, principalmente na questão de saúde, porque
a comunidade africana tem diferentes possibilidades genéticas de doença, no sentido da gente ter um conhecimento melhor da diabetes, do colesterol, que eles são mais resistentes a algumas coisas, e agora ele está fazendo toda uma campanha para que a África seja mapeada adequadamente. Então, pode melhorar um pouco também as nossas relações. Por exemplo, eu fiz teste de DNA, não sei, Fernanda, quanto que deu o seu de África. O meu deu 9%. O meu deu pouquinho, eu fiquei até chateada. Eu queria que tivesse dado mais e não deu, assim. O teste de DNA ele é muito interessante porque ele mapeia geograficamente essa ocorrência, né? Uma coisa interessante é que a gente está tendo investimento, laboratórios como Genera, que foi onde eu fiz, está tendo investimento em povos originários agora. Sim. Então, assim, isso não aparecia antes, gente, só aparecia a Amazônia, aparecia toda aquela região ali sem muita definição, sabe? E eles têm investido nessa... ter um lastreamento mais específico, né? Porque exames como o meu, por exemplo, dá 80% Europa. Então, aí você consegue ver algumas coisas, algumas definições, mas a gente tem interesse em saber mais das especificidades, né? Porque esse bolo Ibéria, eu sei que a minha família é tudo português, um pouco de espanhol, um pouco de italiano, mas e essa origem puri, que aparece nos da encarnação? Eu queria saber mais. Não tem um marcador para isso, né, Rosana? Eu acho que ainda não tem, mas existe um estudo, se não me engano, da UFMG, que trabalhou com população, eu não vou lembrar agora, Fernanda, depois eu posso ver para você, que trabalhou com marcadores, que eu não sei como é que é essa inter-relação dos marcadores com os laboratórios, né? Mas eu sei que tem um estudo em Minas, com marcadores de populações aqui. Não me lembro bem com quem eu conversei sobre isso, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu queria deixar uma dica do livro que eu te falei, Fernanda, que eu estou lendo agora. Aqui. Sim, da Ana Maria Collin. Mandou no grupo. Que fala, muito bacana, que fala da aquisição da cidadania para a mulher brasileira. Tem um histórico bem bacana, né? Como é que a mulher, a questão do voto, como é que aparecia dentro do que a gente já discutiu. Eu achei, assim, bom para a gente ler. Ótimo, ótima dica. A Isabelle está dizendo aqui, durante a transcrição de um livro de batismos, percebi que algumas vezes o nome da mãe é seguido de fulana de tal. Quando aparece pai incógnito, acaba sendo difícil encontrar informações a respeito dessas pessoas. Sim, muito difícil. Porque, né? Vai, Rosana, comenta. A questão é o seguinte, quando aparece assim, que é pai incógnito, tudo bem, a gente tem que tentar outras fontes genealógicas, né? Pode ter um testamento, né? A fulana de tal, que ela não tinha nome, então era uma mulher qualquer, aí a gente não consegue andar muito, mas a questão do pai incógnito pode ser a questão que nem a da Bernarda aqui, que aparece num testamento, num reconhecimento, mas a gente tem que tentar outras fontes. Eu trabalho, por exemplo, para pesquisa mais recente, eu trabalho sempre com a hemeroteca digital, que são os jornais, a hemeroteca brasileira. Se você coloca lá o nome da pessoa entre aspas, você acha ela localizado. Então, às vezes, aconteceu um fato, um crime, aí você coloca o nome da pessoa, aparece a notícia do jornal. O escravo fugiu, era da fazenda tal. Então, e sobre negros, genealogia de negros, eu vi aqui na biblioteca da UFV uma vez, no norte de Minas. Eu vou recuperar, vou passar lá para pegar o nome. Eu achei um livro de genealogia que só trata da família negra, do norte de Minas. Faz muito tempo que eu ficava passeando na biblioteca em vez de olhar no sistema, eu andava nas prateleiras assim para ver o que tinha. E tem uma coleção do norte de Minas que trata de família de escravos. É o único que eu já vi na vida. Nunca vi mais. Tem um livro também de Rio Novo, Memórias de Rio Novo, que ele fala da genealogia das famílias locais e depois ele fala também dos escravos, que é bem interessante. Não conheço. Eu tenho ele aqui porque eu pesquiso Rio Novo. A questão desse pai incógnito, né, Isabelle? Por que pesquisar em outros documentos? Porque é uma sociedade muito tradicional,
onde não existe, não é, na sociedade democrática, numa sociedade capitalista, em que ocorre muita mudança, né, ou pelo menos a possibilidade de mudança de classe social. São sociedades relativamente estáveis, mas essa pessoa vai aparecer em outros momentos. Então, esse registro é interessante porque ela estava lá em 1830, estava lá, aparece, e tem uma suspeita, e você vai confirmando aqueles dados. Recentemente, eu, Gilberto Miranda, que é conhecido de vários pesquisadores também, Machado, a gente estava pesquisando a Joana Silvério de São José, e ela aparecia em duas listas nominativas, né, que ela é avó do meu bisavô. Ela aparecia em duas listas nominativas com duas casas, em duas fazendas totalmente diferentes, em Ouro Branco e em Mercês. E a gente ficava na dúvida, são duas pessoas diferentes ou a mesma pessoa? Aí, com muita dificuldade, agora foi digitalizado o inventário dela. É a mesma pessoa, que tinha filhos lá, filhos cá, não repete a informação, e mantinha fazendas à distância, né? Já viúva. Então, são pistas que a gente tem que mapear, né? A Priscila comentou aqui, as pesquisas nas minhas linhas, em que as mulheres são brasileiras, estão quase todas paradas nas trisavós da Conceição. As que têm origem estrangeira e têm sobrenome, já avancei muito. Os da Conceição é a mesma questão, né, Rosana? É a mesma questão. Outra coisa, outra dica, voltando nesse da fulana de tal, o pai incógnito, observe os padrinhos. No caso da Bernarda, ela foi madrinha de todos os filhos. Então, pode ser que seja uma dica, porque geralmente o pai aparece como padrinho. Ele não aparece no registro, porque ele já era casado, né? E no caso da Conceição, é aquela questão da Conceição, né, de Jesus, é a mesma coisa. Né? Você tem que tentar andar pelos irmãos para tentar saber exatamente quem são os pais. Para confirmar quem são os pais, né? Porque você só vai descobrir, ô Priscila, o sobrenome da família se tiver irmãos. Homens, são os homens que carregam o sobrenome da família, dependendo do período. Você vai ver que o da Conceição, geralmente todas as mulheres terão ele, então, né? Então, você tem ali esse nome paralelo que você já identifica da sua família, mas você não vai saber qual é o nome do pai a partir dele. Provavelmente a mãe dessas mulheres, as mães, terão o nome da Conceição também, né? E Flávia está dizendo aqui, Priscila, no nosso caso, mulheres negras, a situação é muito mais complexa. Eu já acho, Flávia, que no caso das mulheres negras, a gente tem mais informação, mas talvez seja uma percepção por causa da origem. A grande dificuldade é quando vem a República e eles substituem os nomes dos escravos pelo nome de quem era dono dos escravos. Aí eu acho que a mesma lógica perversa usada contra as mulheres é usada contra os negros, porque você tira deles a origem. Eles eram de Moçambique, do Congo, de África, né, Rosana? A gente conseguia identificar exatamente, a gente conseguia identificar o grupo, o local, eram referência às origens. Depois, todos os escravos, por exemplo, da família Barbosa Castro, começam a usar Barbosa Castro. Esse compadrio, essa coisa assim que a gente trata como se fosse alguma coisa boa, né? Não, você está retirando a identidade dessas pessoas. Por isso que é bacana, Flavinha, fazer o exame de DNA. Porque não adianta a pessoa saber só que teve um ancestral negro na família. Meu caso, eu tenho um bisavô que era mulato. E a família não falava, né, sobre ele, ou não tinha notícias dele. Ele morre cedo, morre em 1978. E mesmo a condição de mulato é chamado de moreno. Então, o brasileiro tem essa mania do embranquecimento. Essa retirada da identidade, né? Aí, quando eu fiz o exame de DNA, eu consigo localizar, lógico que é uma probabilidade estatística, de onde provavelmente o veio da família dele teve origem, né? Então, é no norte da África, é no centro-oeste da África, mais ou menos a região. Eu acho que isso ajuda muito, né? Mas eu ainda acredito que as mulheres, assim como as indígenas, pelo menos a gente tem a noção
da linhagem, da origem. A questão é, cadê a referência, os sobrenomes, a própria nomenclatura, que é diferente nessas origens? Perde-se tudo, tudo. E no caso da mulher ibérica ou de origem, né, ibérica, que tem essa herança, ela não vai ser de ninguém, ela vai ser da Santíssima Trindade, ela vai ser do terço, da anunciação, percebe? Ela não tem origem nenhuma, a não ser religiosa. Então, eu acho que aí a gente, que é o tal do consagrar, né, que a Rosana estava falando, tratado como se fossem famílias muito religiosas. Não, nem isso a gente consegue descobrir, porque os judeus tinham que usar essa lógica também. Só os mais ricos é que vão tentar romper com isso, né? A Flávia falou que fez o teste esse ano e o resultado também não me deixou muito feliz. Espero fazer após esse investimento. Pô, Flávia, por que não te deixou feliz? Não reconheceu as origens? Comenta aí para gente. Deu incerto, né? Às vezes... Depende também se foi pelo Genera, depende do tipo do teste que escolheu. Porque lá tem o teste 1 e o modelo 2, né? Que às vezes não é muito efetivo para localizar parente, né? Ela já disse aqui, olha, pouca representação indígena. No meu caso, eu queria também que fosse muito. Da minha avó já acusou. Uma coisa interessante é pegar os mais velhos. Então, na minha família, eu consegui fazer com os avós, né? Só uma avó que se recusou. Ela não quis fazer. Não, mas outra coisa importante também é a questão dos marcadores. Tá certo? Às vezes, a população indígena marcada é muito pequena. Então, o que eles fazem? No caso da Genera, eles vão atualizando a base. Toda vez que eles conseguem outras populações, eles colocam lá. Por exemplo, para mim, eu não tinha nenhum indivíduo porcentagem de basco e agora apareceu para mim. Então, isso vai sendo melhorado. Por isso que é importante você pegar, baixar seus dados brutos, não sei onde que você fez seu teste, e jogar em outras bases. Você transforma e joga em outras bases, porque os marcadores das outras bases são diferentes. Por isso que é mais legal. Entendeu? Talvez te dê uma representação melhor do que você estava esperando, de mais indígenas. Essa questão dos marcadores é fundamental. Agora, escolha bem quais bases, porque senão você vai enlouquecer, porque é muito resultado. E não adianta só jogar, você tem que ter um caderninho onde você vai anotando, porque é um quebra-cabeça, gente. É uma questão de lógica. Você está ganhando ali pistas pela origem biológica, né? Flávia comentou verdade, no primeiro colóquio isso foi recortado, que os negros tinham até mais registro que as mulheres, por serem considerados patrimônio, né? Acho que a grande perda é a desconexão com a nossa origem, sim, também acho. Agora, a gente consegue nos registros de batismo identificar ali na região, cruzar um pouco. A gente tem também a ideia da matrícula de escravos e nos inventários, que é uma coisa assim que me dói o estômago, mas que eu guardo com carinho em todos os inventários, porque toda vez que alguém fala que não é racista ou que não existiu racismo no Brasil, né? A gente está vendo esse discurso abusivo, né? De às vezes até negros falando isso, né? Não teve dano, não, imagina, isso é uma coisa, isso é irreal. Quando eu pego os inventários da família, que tem lá os negros descritos como semoventes, gente, você tem que guardar isso e botar na parede da sua casa para você perceber o quanto, se não dói nos outros, se você não tem empatia com quem é negro e sofre racismo até hoje e teve todas as suas condições de vida definidas pela cor da pele, pela origem genética, você deveria lembrar que, pelo menos na sua família, em algum momento, você teve um ancestral negro, e é óbvio que teve, né? Isso vai aparecer, faz o teste genético. Você vai ter lá um marcador que vai te indicar, e aquilo em algum momento condicionou o seu acesso a direitos. Aí você lembra que o tratamento dado aos negros era na categoria semovente, alunos de direito civil. Quando vocês estudam em direito civil, lembrem-se que negro era tratado como não gente. Antes de pensar em criticar cotas, antes de pensar em criticar quando a gente fala de racismo, antes de falar que é mimimi, olha os impactos que isso teve em cadeia no acesso a direitos.
Então, vamos botar, né, fazer a genealogia é politizar, não é romantizar. Tem que botar os pingos nos is aí. É você encarar, por exemplo, né, no meu caso, o como as nossas famílias contribuíram também para esse sistema. Eu tinha trisavós que eram donos de engenho, assim, 4 trisavós. Então, como é que isso interferiu na Fernanda hoje, nas condições que a Fernanda teve de ser escritora, de ser professora universitária, disso e daquilo, né? Então, isso tem uma ligação direta, né? Fazer essa análise, olhar para trás em como você contribuiu para essa história e como a gente pode fazer diferente. É quase que um ressarcimento às comunidades que foram submetidas, às mulheres que foram submetidas, para a gente ter um mundo que seja um mundo de fato democrático, que seja um mundo igualitário, né? Então, isso, de fato, é uma coisa que a gente precisa, inclusive, contribuir também mais com os marcadores, Flávia. Estou vendo aqui origem indígena. Na nossa região aqui, Rosana, do Vale do Rio Doce para cima, os marcadores não alcançam as populações indígenas. Então, a gente precisa ter um mapeamento desse, inclusive, para que um laboratório possa fazer aqui, né, para identificar. Porque nos registros paroquiais não vai aparecer, Flávia, só vai aparecer um monte de Maria Puri, um monte de Maria Pataxó, Coroado, né? Tem vários outros. Mas não vai aparecer nem o nome, o primeiro nome diferente. É uma tentativa de homogeneizar, né? Incluir homogeneizando, trazendo para dentro do sistema, e não identificando. Porque identidade é poder, identidade é conhecimento. Saber da identidade, saber da sua origem é poder também, né, Rosana? Perfeito. É isso aí. Por isso que cada um deve escrever a própria história, hein, gente? Não esquece. Faz um caderninho. Não é coisa de adolescente. Pode fazer o diário, anotar, porque é fantástico. E anotar os relatos dos idosos. Né? Eu, desde os 15 anos, eu tenho um caderninho. Ótimo. No meu pai, antes dele morrer, eu gravava nossas conversas, né? Porque a gente não guarda tudo na cabeça. Então, eu comecei a gravar as histórias, né, dele pequeno, como é que ele fazia, né? Era tropeiro, essas coisas todas. O problema é que a gente desperta tarde para essas coisas. Sim, muito tarde. Então, quando você percebe, a pessoa já não está, né? O avô já morreu. Então, assim, quando você se liga nisso, né? Eu comecei com a genealogia com 14 anos. Então, eu tive um tio que era historiador. Eu agarrava no pé dele e ele me contava as histórias, me dava material, só que eu só fui fazer história muito mais tarde, né? Depois da graduação da zootecnia e tudo. Mas, assim, tem que ter curiosidade, né? Eu comecei com 15 e tive a possibilidade de conviver com os avós e bisavós, então anotava muita coisa. Mas veja, mesmo estando curiosa, mesmo estando atenta, eu cometi vários vacilos. Eu lembro que o meu avô falava muito, vovô Nilo. Então, eu fui vendo se o vô resgatava, e ele tinha muita história para contar. E só tardiamente é que eu fui me dar conta, porque ao perguntar alguma coisa para minha avó, ela começou a me contar das bisavós dela. Aí eu falei assim, mas a senhora lembrava? Passei esse tempo todo, eu já estou com 30, 15 anos pesquisando sobre isso, a senhora sabia? A senhora não me contou, você nunca me perguntou? Você perguntava para o seu avô. Então, mesmo a gente vai condicionando, né? O outro não fala, ele não fala porque ele precisa ser estimulado também a falar. E ela sabia tudo, ela sabia até as datas, né? Então, ficar mais atento a isso também, a contingência é importante. Gente, nós vamos encerrar, já estouramos o nosso tempo. Queria agradecer muito a todo mundo que está aqui. Isabelle já passou a lista de presença, não é, Isabelle? Confirme para mim, por favor. Nós voltaremos com a mesa da tarde. A Isabelle vai passar as informações aí no chat, se é que já não passou, eu não fiquei atenta, sobre a mesa da tarde, né? A mesa da tarde é sobre a pesquisa, sim, já passou a lista de presença, sobre a pesquisa genealógica, né? Que é a mesa Pesquisa e Genealogia, Sistematização de Dados e Processo de Reconhecimento de Cidadania, chamando a atenção também para o fato de que a gente só busca determinados tipos de cidadania, né? Então, que a gente conhecer a origem é trazer direitos. No Brasil, a gente não limita a cidadania.
Então, você vai ter a cidadania portuguesa, a cidadania italiana, abre-se portas para você. Mas também você pode avaliar a cidadania síria, né? Todos os tipos não recorrentes, porque a gente tem sempre só um foco. Eu quero um passaporte, eu quero isso, quero... A cidadania também diz para você, não só sobre as origens, mas os direitos que você está oportunizando. William, assine a lista, por favor, é só pegar o mesmo link que tá lá em cima. Gente, é isso, então a gente volta para a mesa 2 às 3h20. Serão 3 dias de encontro, de troca de experiência, com uma conversa bem gostosa, né? Que a gente vai tentar fazer aqui, contando com a participação de vocês, tá bom? Obrigada, Rosana, pela parceria. Eu que agradeço. Pelo projeto também. Um abraço, gente. Estou encerrando agora a nossa mesa. Tchau. Tchau.